Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Virou a Lua. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, a obesidade infantil. Eu, doutora Karina Pontes, sou ginecologista e obstetra e... Eu, doutora Maria Elisa, faço parte da clínica Baby Star, junto com as doutoras, que são nossas convidadas especiais. E vamos entrar dentro desse tema que está cada vez mais presente no nosso consultório. A gente tem a honra de apresentar para vocês duas médicas. A doutora Ana Laura e a doutora Camila Novaes. A Ana, ela é pediatra e cardiologista pediátrica, e a Camila, ela é endócrino pediatra. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente é um tema extremamente importante. Meu nome é Camila Novaes, eu sou pediatra também, endocrinologista pediátrica. Eu sou mãe de duas crianças, uma de 13 anos e de 2 anos, o Joaquim e a Megan. E eu também trabalho hoje na clínica Baby Star junto com as doutoras e é uma honra estar aqui. E eu sou Ana Laura Kawasaka, eu sou cardiologista infantil e também pediatra geral e também atuo lá na clínica Baby Star, junto com as meninas aqui. E hoje a gente vai falar desse tema aí super importante, que para nós como mães, eu também sou mãe de duas crianças, é importantíssimo nos dias atuais. Então vamos entrar no nosso bloco 1 e começar com uma pergunta para a doutora Ana Laura. Ana, o que é considerado obesidade infantil? Isso é uma pergunta muito importante, porque a gente pode ter ali o conceito do que é obesidade infantil, que hoje em dia a gente considera as curvas da Organização Mundial de Saúde. Então, o que são essas curvas? A gente tem ali os dados da população mundial, que foram tabulados ali para o que é o normal da população em geral. E aí, o que foge disso, a gente considera como alteração. Uhum. Então, em relação à obesidade, a gente tem as curvas de índice de massa corpórea, que é uma relação de peso e altura da criança para a idade. E aí, dependendo de quanto isso desvia daquele padrão que seria considerado normal, a gente vai ter ali o sobrepeso, a obesidade e a obesidade grave, tá? Então, dependendo de quantos desvios tem. E é importante a gente falar que, principalmente para mim que sou pediatra geral, o diagnóstico da obesidade, ele não é a curva, né? A curva é a ponta do iceberg. A gente, como pediatra, a gente vai observar uma série de coisas. Então, tanto a parte de histórico familiar, então se é uma família que já tem histórico de doença metabólica, doença cardiovascular, a gente vai olhar os antecedentes aí dessa família, não só antes de ter o bebê, como na gestação, se teve alguma intercorrência, como que foi essa gestação, se teve diabetes gestacional. A gente vai olhar ali, quando a criança nasce, como que é a alimentação desde os primeiros dias. Então, se mamou no peito, se não mamou, se usou fórmula, como que foi a introdução alimentar. E conforme a criança vai crescendo, a gente vai vendo também em relação ao comportamento, uso de telas, como que é o hábito de sono dessa criança. Então, é muito importante ver essa criança como um todo, porque o diagnóstico da obesidade, ele não começa na curva, ele começa na observação da criança ali desde o começo, para a gente pegar o que são os fatores de risco e a gente antever isso para a gente manter a saúde. Então, muito mais do que a gente diagnosticar a doença, a gente tem que prever isso para manter a criança saudável. Então, assim, pelo que eu entendi, na hora que a gente chega no diagnóstico, isso já é algo tardio. É algo que a gente já deixou passar, pelo jeito, desde lá do pré-natal. Mas a gente tem visto isso com mais frequência, a obesidade infantil. O que isso se traz pra gente em relação à incidência, à frequência mesmo? Tá aumentando? Sim, a gente teve agora, recentemente, pela primeira vez, os dados mostraram que a obesidade superou a desnutrição no mundo. Então, a gente tem agora, nesse momento, no mundo, mais crianças obesas do que crianças com baixo peso. E isso é gravíssimo, né? Em relação aos dados mundiais, a gente tem uma criança a cada 5, criança ou adolescente, né? Uma criança ou adolescente a cada 5 que tem sobrepeso ou obesidade. Então, isso aí é 20% das crianças e adolescentes. É muito. Até alguns anos atrás, isso aí era 3%, 4%.
Em relação ao Brasil, são mais ou menos 17 milhões de crianças. Nossa, é e muita adolescentes, coisa. tá? Para a população ali abaixo de 10 anos, esse número é mais ou menos de 3 milhões e a projeção é que mais ou menos, daqui a uns anos, mais ou menos metade das crianças e adolescentes tenha sobrepeso ou obesidade. Então, é gravíssimo. Isso está muito relacionado com mudanças nos hábitos de vida, né? Com toda certeza. Eu ia Então, falar exatamente isso, porque a gente vê cada vez mais crianças comendo com tela, então não tem aquele hábito de sentar à mesa, comer uma refeição adequada, vai assistindo e comendo, e eu acho que não tem nem essa saciedade, né? O que acontece assim, a obesidade ela tem aumentado exponencialmente, principalmente depois da pandemia, onde a gente diminuiu muito a atividade. Isso a gente percebe, a gente tem percebido isso no consultório, no dia a dia, que realmente tem havido um aumento exponencial das crianças com sobrepeso e obesidade. Além da correria do dia a dia, das famílias, as famílias não têm prestado atenção nisso que você falou. Sentar à mesa, ter uma alimentação, uma refeição adequada, sem telas, sem distrações, até porque as crianças também entram no ritmo de comer muito rápido, de ter pouco tempo para comer, porque tem muitas atividades, e aí, precisa ir para isso, precisa ir para aquilo. Então, a gente precisa, na verdade, voltar o olhar para essa criança, voltar o olhar para os hábitos da família, para que a gente possa diminuir e, na verdade, combater a obesidade infantil como um todo. Camila, você sabe que eu estava falando ontem isso? Eu estava no salão, eu estava falando disso, porque eu lembro que, assim, a gente estava comentando do meu filho e minha manicure comentando do filho dela, que ela estava com um problema de encontrar uma atividade que ele queira fazer. Aí, lá em casa, não sei se vocês concordam, meus filhos eles têm a obrigação de fazer uma atividade física, não é opção. Eles podem escolher o esporte que eles vão fazer, mas é obrigação. E eu lembro que meus pais, eles queriam me catar pelos cabelos para trazer dentro de casa. Eu tenho que pegar meus filhos pelo cabelo para levar para fora de casa. A gente tem visto isso muito mais frequente, as crianças mais internalizadas dentro de casa, até por conta, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas em relação a isso. Eu acho que isso mudou muito os hábitos por conta disso. A gente ficou praticamente 2 anos fechados dentro de casa. E isso fez com que as crianças também criassem o hábito de ficar mais dentro de casa. Então, o aumento do acesso a videogames, ao computador, à televisão, isso também faz com que a criança tenha mais vontade. E querendo ou não, são hábitos viciantes que fazem com que a criança queira ficar preso àquele vídeo, àquela atividade. Eu também vejo isso dentro de casa. O meu filho mais velho, que tem 13, muitas vezes eu também preciso, sai, vamos fazer, até por uma questão de hábitos, e aí também entra uma questão dos hábitos familiares. Então, famílias que têm os hábitos mais externos, as crianças passam também a ter hábitos mais externos. Famílias que ficam mais dentro de casa, a criança acaba adquirindo esse hábito. Então, a gente precisa também nos esforçar para mudar o hábito dentro o exemplo dentro das famílias, porque é aquela velha história, o exemplo arrasta. Né? Então, e eu acho também, Camila, desculpa te cortar, mas também o que você compra para colocar dentro da sua casa, sim, né? Porque assim, se você compra Coca-Cola, chocolate, a criança, geralmente, dependendo da idade, não é ela que vai colocar dentro de casa. Então, a gente também, como pais, tem que ter essa consciência de ter uma alimentação mais saudável. E se o nosso filho está sofrendo com obesidade, está tendo uma curva exponencial, ter esse cuidado também com a alimentação. Porque a gente que leva para dentro de casa a comida, né? É o outro grande problema dessa mudança de hábitos, né? O consumo elevado de ultraprocessados. Tanto que, assim, nesses dados mundiais aí que a gente tem de aumento de obesidade, os países onde a gente está tendo mais aumento são justamente os iguais o nosso, que são de renda média. Que é onde o ultraprocessado acaba sendo mais barato do que comprar comida de verdade. Então, são nesses países que tem havido mais aumento de obesidade, justamente por esse consumo alto dessa alimentação
ultraprocessada. Sim, cada vez mais, né? A gente só vê isso. E uma coisa que me deixa muito chocada também quando eu vou no mercado, parece que é mais caro o alimento saudável lá do que esse ultraprocessado. Além do preço, existe uma questão do processamento. O ultraprocessado tá ali pronto para você comer. O alimento in natura, ele até às vezes vai ser mais barato, só que além de você ter que comprar, você tem que comprar, levar para casa, fazer. Então, tudo isso também gera uma dificuldade. Fora que, além disso, a gente tem hoje uma facilidade em deliveries. Então, é muito mais fácil, às vezes, você ligar Ligar não, né? Hoje você entra no aplicativo e pede uma comida do que você ir lá e fazer a comida. E aí a gente precisa olhar para isso de uma forma extremamente cuidadosa, porque o tomador de decisão é o pai e a mãe, são o pai e a mãe, não é a criança. Nossa, esse é um ponto. Mas ele não come. Mas eu tô cansada de ouvir isso. Não só, mas ele não come. Mas ele come muito. Mas ele vai lá e pega o doce. Eu falei, tá, mas quem leva o doce pra dentro de casa? Eu acho que esse é o grande ponto da questão, né? E esses alimentos ultraprocessados, eles são feitos para viciar, né? Então, a gente tem aí o açúcar, ele tem esse efeito, né, de viciar, a gente sabe bem como adulto, né? E aí a criança não tem realmente o controle ali, para ela realmente é mais palatável ela pegar um pacote de bolacha recheada do que pegar uma banana, por exemplo. Com certeza. Né? E eu queria entrar um pouquinho numa parte mais técnica e perguntar para Camila sobre a obesidade do ponto de vista endocrinológico. Como que isso daí vai evoluir? O que tem de consequência para o corpo nesse sentido? Então, assim, a obesidade infantil, qual é um dos maiores problemas é que a criança que tem obesidade, ela tem maior risco de ser um adolescente e um adulto com obesidade. A obesidade, o tecido adiposo, ele é um tecido pró-inflamatório, isso é fato, porque ele produz, ele é um produtor de substâncias pró-inflamatórias. Essas substâncias pró-inflamatórias e o próprio tecido adiposo, eles trazem uma sobrecarga, e isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de alteração de colesterol, de dislipidemia, aumento dos triglicérides, risco maior de diabetes e numa idade mais precoce. Então, a gente tem, além de ter o aumento da obesidade, a gente vem tendo também um aumento de doenças que são tipicamente do adulto, como pressão alta, hipertensão e diabetes tipo 2, em criança e adolescente. Então, isso é uma consequência extremamente grave. Por quê? Porque, na verdade, eu estou diminuindo a qualidade de vida dessas crianças e a expectativa de vida dessas crianças também lá na frente. Então, por isso que é muito importante a gente combater a obesidade desde antes dela acontecer. E não só quando ela acontece. Lógico que quando ela acontece, a intervenção precisa acontecer, mas a gente precisa aumentar o awareness para prevenção da obesidade por conta dessas consequências lá na frente também. Isso aí hoje em dia é muito bem consolidado que o adulto doente, essa doença começou na infância, né? A gente teve agora recentemente a diretriz americana de dislipidemia, e aí eu achei interessante, até mandei para Camila, né, que veio uma figurinha lá das pessoas e tem uma criancinha ali. Então, justamente porque eles colocaram lá, dessa vez veio escrito ali que se inicia essa prevenção na infância. É uma doença da infância que a gente vai ver manifestada na vida adulta. Então, é muito importante a gente ver todos esses fatores aí de risco, de comportamento, de alimentação, antes que isso evolua para uma doença na vida adulta. E daí, em relação aqui a Karina, que já pega esse bebê dentro esse feto em desenvolvimento, a gente vai entrar no novo tópico que é origem da obesidade na gestação. E aí, Karina?
Esse é uma coisa muito importante, né? Porque eu acho que todo mundo já ouviu falar naqueles 1000 dias de ouro da criança, que começa com a mãe 3 meses antes, né? Se preparando. A gente tem que se preparar sempre, né? Porque a gente tem que ser saudável sempre. Mas eu acho que a gente dá mais valor quando a gente vai pensar no nosso filho. Então eu falo que é uma janela de oportunidade para mudança de vida. E aqueles 3 meses antes da gestação, durante a gestação e os períodos de 2 anos após a criança, né, após o nascimento. Então, e durante a gravidez é um período onde a gente tem uma modulação gênica importante, né Camila? Sim. E aí eu vou querer que você fale um pouquinho dessa parte pra gente em relação à vida fetal, ao que a mãe come durante a gravidez, ao comportamento materno, à obesidade materna, o que pode levar a isso e o que tem de reflexo nisso na vida infantil. E aí eu vou contar o meu lado aqui, como que é difícil eu convencer as mães disso. A gente sabe que, assim, o impacto da alimentação, ou, na verdade, dos hábitos maternos são extremamente importantes desde o início. Então, a gente vê que aumenta as mães com obesidade, você tem maior chance de crianças com alteração de peso, e até mesmo, não só todo mundo só pensa no bebê grande, na macrosomia, mas as mães que têm a obesidade, elas têm mais riscos de ter hipertensão, de ter eclâmpsia, de ter diabetes gestacional, etc. Principalmente quando a gente pensa nas crianças das mães com hipertensão e obesidade, tem maior risco de retardo do crescimento intrauterino. E por incrível que possa parecer, a criança pequena para a idade gestacional, ela tem mais risco de desenvolvimento de doenças metabólicas do que uma criança adequada para a idade gestacional. Então, se eu tenho uma mãe que já não se cuida desde a gravidez e essa criança sofre algum tipo de agravo intrauterino, ela vai ter alteração metabólica. Tanto a criança que é pequena para a idade gestacional, quanto a criança que é grande para a idade gestacional. Então, principalmente os filhos de mães com diabetes gestacional têm mais chance de obesidade, mais chance de alterações metabólicas, que a gente vai ver na infância e na adolescência e depois na idade adulta também. Então, é extremamente importante a gente cuidar dessa mãe para que essa criança não tenha esse impacto já desde antes do nascimento. O que acontece, na verdade, assim, que a gente fala que acontece na gestação, a gente fala que existe uma reprogramação genética, né, da criança. Então, a mãe com obesidade é justamente isso. Ela tem risco de ter o diabetes, ou daquela criança que nasce muito grande, que não é só a criança nascer grande. É o problema no parto, é o problema de risco de sangramento, é o problema do futuro da criança. Ou aquela mãe que, por efeito da obesidade, já é hipertensa, já é diabética tipo 2, e já tem repercussões vasculares, e aí a criança, ao invés de ficar muito grande, ela vai crescer pouco, que também faz com que essa criança tenha uma reprogramação genética e o desvio, a insuficiência metabólica, o excesso de radicais livres que essa criança passa por má oxigenação, fazem com que ela tenha o risco de ser obesa, de ser hipertensa, de ter dislipidemia, de ter alterações de crescimento, né? Tudo isso. Então, o que a gente faz para modificar? A educação alimentar da mãe, principalmente quando o diabetes, a gente tenta muito regular a glicemia materna. É o melhor sinal de bem-estar materno e fetal. Isso. Elas ficam bravas comigo, meninas. É isso que eu ia falar. Como que você faz isso na prática? Fala pra grávida não comer, que ela tá morrendo de fome. Gente, mas ó, eu vou falar de mim. Quando eu estava grávida, eu engordei muito. E eu tinha aquela mentalidade, tipo assim, primeira gestação, lógico, né? Eu falei assim, nossa, agora eu posso. Nossa, agora eu posso comer, porque eu tô grávida. Vou comer por 2. Eu vou comer por 2. Esse é um mito, né, do comer por 2. Então, aí eu vou te falar como eu
que já tinham, na época, quando eu estava grávida, eu tinha um sobrepeso, a minha preocupação era não ganhar peso. Então, na minha gravidez, eu engordei 8 quilos. Porque eu já tinha um sobrepeso. Então, eu não queria ganhar peso de jeito nenhum, não só pela dificuldade do pós, mas também pensando na saúde da criança, na saúde do meu filho na época. Então, a gente tem que tirar esse mito de que grávida precisa comer por 2. A gente tem que tirar esse mito que a gente pode comer tudo na gravidez. Não pode, porque depois fica muito mais difícil. E o risco, não só para essa mãe, mas para essa criança, não é só durante a gravidez. Que é isso que a gente está falando aqui. É no pós também. Aumenta, sim, a chance de ter obesidade, de ter doenças metabólicas no pós-parto. Então, a gente precisa modificar não só os hábitos, mas os conceitos, que são muito arraigados na nossa população. Eu acho que o principal fator que faz com que a minha dificuldade, né, é justamente os conceitos, os mitos. Os mitos da gestação. Você não pode passar vontade, você não pode fazer atividade física. Isso é a coisa mais, assim, mentirosa que existe. Não só pode, como deve. São raríssimas as exceções que a gente contraindica a atividade física na gravidez. E mais, não é atividade física levinha, é de moderada intensidade que a gente orienta, né? Então, assim, os mitos criados em relação à gravidez, como se a mulher virasse um bibelô, a gente tem que tirar isso. Primeiro que a gente não quer mais ser tratado como bibelô, né? Não sei que seja pra me dar joia, pode, viu, marido? Pode me dar joia, pode. Mas assim, o resto eu não quero ser tratado como bibelô. Nem durante a gestação, a gente quer ser tratado com carinho, não como bibelô. Agora, e aí, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela já vinha com obesidade, uma diabetes super grave, e ela engordava 3 quilos a cada consulta. E eu. Mas olha, rapaz, ainda bem que olha. É tão uma bronca. Não, mas é história real mesmo. Eu vou expor aqui o que aconteceu na minha gestação e daí vocês veem como tá bem no nosso tema, né? Eu engordei 21 quilos, eu era essa paciente que cada vez que engordava 3 quilos, levava um monte de bronca, mas primeiro filho, era magra, bem magrinha, então, nossa, comia por 2, fazia tudo errado. Meu filho nasceu gigante, nasceu com quase 4 quilos, e eu, depois disso daí, ele nunca passou abaixo do percentil 90 em peso. Nunca. Eu tive um problema gigantesco de acompanhar meu filho com obesidade até os 12, 13 anos. Então, que sirva de lição para todas, que eu passei por isso e eu tive muitos problemas com tudo isso que a gente está falando. Reeducação alimentar, atividade física, tirar da tela. É muito difícil controlar a obesidade numa criança. Numa criança, eles têm vontade, eles vão para a escola e vê o amigo comendo uma besteira. E daí você vai reeducar seu filho e fala assim, olha, filho, vai devagar, né? Mas é por isso que a abordagem na obesidade infantil, ela não pode ser você não pode. Ela não pode ser você tem que fazer dieta. Ela não pode ser você tem que restringir. Ela tem que ser uma abordagem de vamos mudar a sua relação com a comida. E não falar que você não pode comer o chocolate. Começar a fazer a criança entender quando ela pode comer. É a mesma coisa da grávida. Quando eu posso comer. Quando eu posso fazer. E não só não pode. Porque o não pode não adianta. Fora que tem outra questão. A criança está em fase, assim como a grávida, ela está em fase do quê? De desenvolvimento. Eu posso restringir uma alimentação de uma grávida? Eu não posso restringir, mas eu tenho que controlar, eu tenho que modificar, e a palavra da moda, né? Modular essa alimentação. É a mesma coisa da criança, eu não posso restringir. Posso falar para ela, não pode comer pão, não pode comer arroz, não pode comer macarrão. Não, ela pode. Só que ela precisa saber o quanto e como. E como porcionar isso ao longo do dia e ao longo da semana. Porque é muito difícil mesmo controlar uma criança. E uma coisa importante, até agora puxando para essa minha parte pediátrica ali do começo, da onde surgiu isso,
uma coisa que a gente faz muito errado, todo mundo já fez com toda certeza, é criar essa relação errada com a comida. Então, por exemplo, você só vai assistir televisão e comer a sobremesa se você fizer tal coisa. Então, você condiciona como se aquilo lá fosse uma recompensa, um prêmio. Então, a criança aprende que aquilo ali é um prêmio para ela. Comer uma porcaria, tomar um refrigerante, um chocolate. E todas nós, com certeza, já fizemos isso alguma vez. Com certeza. Atire a primeira pedra. Você andou na linha? Imagina! Eu também tive problema com meu filho, que apesar do motivo não ter sido... Meu filho foi restrito por outros motivos. Aliás, até hoje eu não descobri a restrição. E desde pequeno eu também tive problema com o outro extremo da obesidade, hipercolesterolemia, colesterol alto desde de pequeno. E agora, na adolescência, eu tô penando, vai fazer atividade física, não vai comer porcaria, não vai comer se tem em casa. Eu já aprendi que não funciona. Então, assim, a minha dieta começa no mercado. Sim. No mercado. Então, assim, eu não compro. Não tem em casa. Karina, eu lembrei do tanto de pão que você comprou errado. Ai, verdade. Tipo assim, tem que comprar comida regrada, né? Ela pegou, foi no mercado e foi pedir pão, pediu... Pelo delivery. Ela... Eu pedi pão, em vez de eu digitar eu digitei 10. Apareceu 10 pacotes em casa. E pra não ter em casa, eu vendi no condomínio os pães. Olha só. Não, mas são táticas que a gente precisa usar. Eu assim, o meu filho também, eu falo que, né, é casa de ferreiro espeto de pau, mas o Joaquim também tem um certo sobrepeso, mas ele é grande, ele é um menino alto, então ele sempre foi muito grande. E ele também nasceu apesar de eu ter engordado pouco, mas ele nasceu com quase 4 quilos, ele sempre foi um bebê grande, mas eu também tenho que fazer meus controles, de falar, não, de não ter, de esconder, de colocar em lugares que ele não tenha acesso por conta disso. Então, assim, faz parte do dia a dia da casa. É lógico que existe uma coisa também que eu acho importante a gente falar, que existe também uma questão de fenótipo ou de biotipo. Uhum. Tem crianças que são um pouco mais sobrepeso naturalmente, né? Aquele sobrepeso, entre aspas, saudável, ou aquele peso, assim como tem crianças que são magras, tem crianças que são um pouquinho mais acima, ou no percentil acima e no percentil maior, mas dentro do normal. Se isso tá dentro do biotipo da criança, sem puxar para a obesidade, a gente pode manter a criança nesse biotipo, porque também a gente não pode criar algo que seja extremamente radical, porque isso também gera muita frustração. Porque às vezes você não tem tanta capacidade de ser aquela pessoa super magra. Mas desde que você esteja dentro de um limiar que é considerado saudável, que é considerado normal, mesmo que seja um desvio padrão a mais, que é o que a gente considera normal, a gente precisa respeitar também um pouco a criança e própria a pessoa, né? Porque senão vira algo extremamente radical e a gente vê às vezes... Aí você pode ir para o outro lado da moeda, bulimia, anorexia. E aí também, assim, nesse ponto, a estratégia acaba virando você focar nos hábitos, exato, mais do que no peso. Exato. O foco não é emagrecer, o foco é você mudar os seus hábitos, tanto de relação com a comida, quanto de atividade exato. Física, quanto de uso de tela. Então, você mudar esse foco do emagrecimento, do peso, da curva, para uma coisa mais ampla que a criança vai levar para a vida toda. Então, exato. Eu acho que o que vocês estão querendo dizer é assim,
A gente não quer criar estereótipos de criança, como não queremos criar estereótipos de mulheres, de adultos. O que a gente quer é que as pessoas tenham uma vida saudável. Entrando daquilo que você falou no início, do diagnóstico, o diagnóstico da obesidade não se limita ao IMC, se limita ao hábito, se limita se a criança faz atividade física, Exato. se limita se ela come bem, significa se o alimento dela é diversificado. E assim, a gente não precisa cortar tudo. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa do pãozinho para viver, que a membrana das nossas células precisam dos lipídios lá, do carboidrato para serem feitas. Então, ninguém está falando em modular, em estereótipo. A gente quer aqui falar de saúde. De saúde, Sim, o foco tem que ser esse. O foco não tem que ser em emagrecer. O foco é a criança crescer saudável. Esse tem que ser o foco sempre. E uma outra coisa que eu acho, você falou, né, da questão dos nutrientes, da membrana, do pãozinho, a gente não pode só pensar na comida também como algo que a gente precisa para ser só os nossos nutrientes. A comida também é fonte, sim, de prazer. A alimentação também é fonte, sim, de um momento de satisfação, de um momento de lazer, né? E principalmente para nós brasileiros, a alimentação tá muito ligada à festa, a comemorações. Então, assim, a gente precisa disso também. Então, a gente tem que tirar esse peso de que a gente não pode ir numa festa e comer um docinho. Não, eu posso ir na festa e comer o docinho, mas eu também tenho que entender que eu preciso, ao longo da semana, ter uma alimentação mais saudável. Saúde não é só comer peito de frango e salada. Não, saúde é comer de tudo, é também ir na festa. É também você ir numa viagem, se dar o prazer de comer uma coisa diferente, porque isso faz parte de nós como seres humanos. Então, é importante a gente ter isso, e é isso que a Ana falou, da questão da saúde. O que a gente quer não é que a criança seja magra, a criança precisa ser saudável, respeitando o biotipo. Assim como tem crianças muito magras que querem ganhar peso, e não ganham peso, porque não é porque elas não comem, mas porque é o biotipo delas. A gente também tem as crianças que são mais um pouquinho fora desse tipo padrão, mas que na verdade a gente quer que elas tenham uma alimentação adequada, comer menos ultraprocessados, tomar menos refrigerante, tomar mais água, fazer atividade física, ter hábitos de atividade física, hábitos melhores de sono, hábitos melhores da vida mesmo, exatamente, do cotidiano, né? Então isso é super importante. Tem uma questão interessante que como que fala? Mitos, né? Que se eu não der açúcar para criança até tal idade, não sei que idade que é, Ana, o pediatra, 1 ano de idade, diminui a chance da criança ser obesa, sabe? Essas coisas assim que as mães ficam falando. De açúcar antes dos 2 anos você não oferecer. 2 anos de idade. E eu trago aqui pra gente na idade adulta. Não sei se vocês já fizeram isso de tentar ficar sem açúcar um tempo. Muda o gosto das coisas. Muda. Tentem fazer isso. Fiquem 1, 2 semanas sem açúcar e comam um chocolate. Um chocolate normal. Não vai ser o mesmo gosto. Vocês vão perceber que realmente esses alimentos eles são feitos para viciar o nosso paladar. A gente achar que é gostoso e na verdade não é. A gente tá viciado naquele gosto. Eu tô tentando ainda. Eu só consegui tirar o açúcar do café por enquanto. Mas já é um passo. Já é um passo. E, na verdade, a recomendação dos 2 anos não é só por questão da obesidade, mas é por questão da questão do paladar mesmo. Porque tanto o sal quanto o açúcar, eles modificam. O que eles fazem? Eles modificam o sabor, né? É só você tomar uma água com açúcar é completamente... Café com açúcar é completamente diferente. Então, a questão do não oferecimento do açúcar é para não modificar o paladar e ensinar a criança a comer as coisas em natura. Porque o melhor é comer tudo em natura, sem açúcar, com o mínimo de sal possível. Então, não é só pela obesidade. Nem sempre dá certo, tem muita criança que mesmo sem apresentar a criança até os 2 anos ama doce,
Festa de aniversário. E aí entra muito o comportamento da família. Da família, comportamento Assim, da é o que eu família. observo. Você pode fazer isso, mas a família, dependendo dos hábitos, aí realmente a criança Então- vai seguir. então a a criança gente- é o que tá no entorno. Sim. Então a gente não pode perder nunca isso de vista, que Sim. qualquer foco também tem que estar na família. Não adianta a gente querer A mudar a família precisa criança, modificar. o hábito da criança e não mudar o hábito da família. Então a gente tem que deixar um recado para as mamães que até 2 anos é recomendado não ter essa oferecer introdução açúcar. de açúcar. Isso. E eu vou mudar um pouquinho em relação a... Vamos voltar um pouquinho no tempo, ali depois do nascimento. O que vocês acham em relação ao aleitamento materno e a fórmula infantil? Aqui não vamos fazer julgamento, é óbvio que tem gente que não pode ou simplesmente não quer, mas aqui a gente está discutindo a ciência, a saúde, e aí a gente discute o que é melhor, o que é pior. Existem evidências de que o aleitamento materno ele é protetor aí em relação à obesidade. Pelo menos nos dados aí a longo prazo, as crianças amamentadas no peito tendem a ter menos obesidade. Claro que assim, existem aí os fatores, né, de confusão, né, que pode ser relacionados até a fatores socioeconômicos, né. Então, mas em geral a gente tem aí os estudos, a maior parte mostra que tem uma certa proteção de aleitamento materno. Existem estudos aí em relação à avaliação de microbiota, que também está tudo em andamento, que a gente não sabe se tem alguma relação. E a fórmula, é importante a gente falar isso até para não ficar aquele estigma, não amamentei, por isso que meu filho tem obesidade. Quando é necessária, quando ela é bem indicada, não tem que ter esse peso de que eu precisei usar a fórmula, a culpa é minha que meu filho está obeso. Não é isso. O que as evidências mostram é que pode ser uma proteção, não quer dizer que não mamou no peito vai ser obeso necessariamente. Então é importante deixar isso claro. O que se coloca é que normalmente, e principalmente até há um tempo atrás, o aleitamento materno, ele geralmente ele consegue ser exclusivo, existe até pelo menos os 6 meses. Então ele tem que ser exclusivo até os 6 meses. E o uso da fórmula infantil muitas vezes está associado a uma introdução alimentar mais precoce. E isso, às vezes, por isso que também tem a questão de dizer que o aleitamento materno é protetor, porque o uso da fórmula pode indicar que essa criança vai iniciar a introdução alimentar um pouco mais cedo, e isso pode atrapalhar depois essa criança. Mas é extremamente importante isso que a Ana falou, o aleitamento materno é muito importante, mas se eu não posso, não tenho como, não é a fórmula o demônio do negócio, não é a fórmula causadora da obesidade, né? Não adianta só eu vou fazer aleitamento materno, como tem muitas que fazem até 1, 2 anos, ou até às vezes mais estendido, e continuar dando ultraprocessado para a criança. Não é isso que vai proteger, não é isso que vai evitar. Mas a gente sabe que normalmente as mães e as famílias que acabam tendo essa coisa do aleitamento materno por mais tempo, parece ter hábitos mais saudáveis e também protege com relação ao início precoce da introdução alimentar. Tá? Eu queria falar mais uma coisa e entrar num bloco aqui que também é de extrema importância sobre o tratamento da obesidade. A gente sabia que antigamente, e não tão antigamente assim, a gente não tinha muita coisa a não ser orientação, acompanhamento, nutricionista, mas entrar nesse campo aí do tratamento agora para a obesidade, que está cada vez mais em voga. Mais isso. E aqui a gente vai já dar um gancho para o nosso próximo podcast com a doutora Camila e com a doutora Ana, que elas vão falar A gente vai falar do tratamento da obesidade, multidisciplinar, e a gente vai entrar um pouco mais nessa seara no nosso próximo podcast, mas só dando uma pincelada. O tratamento da obesidade ainda, principalmente na infância e na adolescência, ainda é um desafio. É um desafio porque a base
ainda, para tudo, em qualquer instância, seja na criança, no adulto, na adolescência, mas ainda é muito baseado na mudança de estilo de vida e na mudança de hábitos. Não tem outro caminho. Existem hoje, a gente está vislumbrando aí o tratamento medicamentoso da obesidade na infância, mas o caminho maior ainda é a mudança de hábitos. Até porque a gente sabe que para manter, né, fazer perder peso e emagreceu, às vezes é até rápido, né? Até a gente vê isso nos adultos, né? Mas existe uma grande chance de retornar se você não muda os hábitos. Sim, então, com se você certeza. não muda a alimentação, se você não muda a sua relação com a comida, se você não muda o seu comportamento. Então, a gente falou aqui até de sono. Para adulto também é importante sono, para criança mais ainda. E a gente vê cada vez mais que as famílias estão com rotinas totalmente desestruturadas. Então, uma criança que não tem horário para nada, uma criança que não senta à mesa para comer junto com a família, uma criança que não tem o horário ali do banho, o horário da comida, não tem regras, né? Então, isso tudo acaba sendo fator também para retornar o peso ou não perder o peso. E se a família inteira tem esse hábito, é muito difícil, é realmente um desafio, porque você precisa tratar o todo, né? Não é só a criança, não é só o adolescente. Você precisa ter uma mudança global ali. Eu acho que tocou no ponto. É a mudança da mentalidade da mãe, né? A mãe, Da mãe e e o pai, do pai. e do pai. Mas a mãe tem a culpa. A mãe sofre muito com a culpa, porque a gente A mãe ganha o filho e ganha uma culpa, ganha uma né? culpa. Nasce a mãe, nasce uma culpa. Porque a mãe fica, poxa, eu já tenho muitas vezes que trabalhar fora, já sou ausente, né? Não é que você é ausente, você pode ter tempo de qualidade, mas você precisa trabalhar fora. A gente já se sente ausente, Sim. a gente já tem essa culpa. Aí a criança vai me pedir uma coisa gostosa, eu vou negar. Aí você fala, poxa, eu tô aqui só pra falar não. Então a gente precisa. Eu tô aqui. É assim que a gente começou a estragar, né? Aí, aí a criança tira nota ruim na escola. Pô, é porque eu sou ausente, então eu vou ter que brigar com a criança. Então eu vou brigar com a criança porque ela tirou nota ruim, porque eu sou ausente. Então. Aí ela tira nota boa, você vai lá e dá um prêmio de Chocolate! É isso, eu acho que a gente tem que entender aqui que a mentalidade dos pais tem que mudar. O pai tem que começar a auxiliar um pouco mais a mãe nesse sentido, apoiar as decisões, e os pais têm que entender que quem toma as rédeas das decisões dentro de casa não é a criança. A criança não sabe o que é bom para ela. Ela vai barganhar. Não é? Sim. Ela vai barganhar. Ah, sempre. Ela vai querer, ela vai Ela quer o chorar. prazer. E ninguém tá falando que é nunca. Você nunca vai dar uma bolacha, você nunca vai dar um brigadeiro. A gente vai colocar hora, a gente vai colocar tempo, a gente vai colocar dia, a gente vai colocar regra. Sim. Não é isso. Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu ontem. Ontem à noite, a gente ia jantar. A minha filha, que tem 2 anos e meio, eu quero chocolate. Mas ela foi pedir pra mim, ela foi pedir pro pai, depois eu fui pedir pro irmão. Eu quero chocolate, eu quero chocolate. Eu falei, agora não é hora de comer chocolate. Você não vai comer chocolate. Ela começou a fazer um escândalo. Mas eu não dei o chocolate. Falei, não é o momento de comer o chocolate. Então é isso, colocar essa... Isso a gente precisa sim fortalecer as famílias. E nos fortalecer como pai e mãe para deixar claro para a criança e assumir esse papel de controle. O nosso papel é esse. O nosso papel é fazer controle da alimentação. E mais, né, Camila? Se você tivesse cedido, ela teria aprendido que com a birra, com a manha, com o rolar no exato. chão, ela ganhou. Consegue. Exato. Então, E aí, e a gente tem um outro problema aí nessa questão, nessa equação, só que além da gente ter o desafio das famílias, das crianças e... né, dos novos hábitos e tudo mais, a gente tem um outro desafio. A gente também tem um aumento no número de crianças que são filhos de pais separados e divorciados, e de crianças que ficam também com cuidador e avós. E aí é um outro problema, porque a avó é muito mais difícil de
controlar Convencer. e de convencer do que os pais. Fora que, quando tem duas casas, os hábitos são regras, diferentes, as são regras duas são regras, os Diferentes. hábitos são diferentes e muitas vezes os pais não se conversam. E aí isso é um outro grande desafio. Então, a gente vai... Queria muito agradecer vocês duas por terem vindo e exposto todas essas opiniões, essa questão da obesidade infantil. Camila, fala um pouquinho aí do consultório. Então, primeiro, obrigada de novo, mais uma vez, pela oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente importante e a gente lá na clínica, e é um dos motivos principais também da gente estar aqui juntas, é porque uma andorinha só não faz verão, certo? A obesidade, ela tem um tratamento multidisciplinar e o nosso objetivo é unir forças. A cardiologista e a endocrinologista, a cardiologista e pediatra geral, junto com a endócrina, a gente unir forças para ajudar no combate desse problema e fazer com que as nossas crianças consigam crescer cada vez mais saudável. Então, a gente está aí com um novo programa, que é o Estar Saudável, para a gente poder tratar da obesidade junto. Olha, eu adorei esse nome, Estar Saudável. Bem, Eu Sim. acho que a cardiologia também, no mundo da nossa cardiologia pediátrica, tem tudo a ver com obesidade, e a Ana pode falar um pouquinho, porque Sim, a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas têm origem ali na infância mesmo, então a parte metabólica e a parte cardiológica, elas andam juntas, né? A gente sabe que a prevenção é a mesma, e a nossa ideia aí com esse programa é juntar e unir forças mesmo. A gente vai ter também uma nutricionista infantil para auxiliar a gente aí nesse empenho, né? E a ideia é justamente o que a gente comentou aqui, de manter a saúde, né? Eu acho que esse é o foco, é a gente mudar os hábitos e a gente tentar fazer a família se envolver nesse tratamento, porque não basta você fazer uma consulta médica, né? Quantas pessoas não vão no médico, no endócrino, ou vai só no e cardio, a receita... e aí sai com a receitinha, sai com a orientação, você tem que mudar o seu estilo de vida, tá, mas e aí? Que até assim vai ser o foco do nosso próximo episódio. A gente quer destrinchar bem, mostrar que existem estratégias, né, para envolver a família, para envolver a criança e o adolescente de forma que ele se sinta recompensado de cumprir as metas. Então, a nossa ideia é essa, que existam metas, que existam objetivos e que a criança, o adolescente e a família se sintam envolvidos nisso, querendo completar essa missão que é melhorar a saúde da criança. Bom, e você ficou interessado nesse tema? Difícil, né? Todo mundo tem alguém em casa ou conhece alguém com esse problema. Se você tem dúvida, assista o nosso podcast, procure a nossa clínica babystar.usg e marque uma consulta. A doutora Ana e a doutora Camila estarão disponíveis para atender vocês. Até o nosso próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais, babystar.usg, e o podcast Virou a Lua toca tanto no Spotify quanto no YouTube. Até lá! até mais, tchau!